Agora são 10h02 na Cariri FM. Tá no ar o Tudo Bem, um espaço para pensar em saúde, fazer o bem-estar ser parte da rotina. Vamos conversar? Tudo bem. Informação para você viver muito melhor. Helena Souza. Renata Fabrício. Oi, tudo bem com você? Bom sábado, como é que foi a semana por aí, hein? Deu pra se cuidar, ser mais gentil consigo mesmo, com as pessoas, bebeu água, fez exercício físico, se alimentou direitinho, dormiu bem? Bom dia, Milena. Excelente dia a você, Renata. A você também que está nos ouvindo aí do outro lado, né? Claro, sintonizada conosco na 101.1 FM. E você também que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube ou pelo nosso perfil do Facebook. Muito obrigada pela sua audiência, pela companhia. E tá tudo bem, vai ficar ainda melhor, porque a gente vai falar sobre saúde. Chegou tão esperado, na verdade, tão bem quisto o sábado, né? Porque eu já tenho sentido, Renata, uma resposta muito bacana das pessoas. Já me param, inclusive, na rua perguntando como é que vai ser o Tudo Bem, qual a pauta da semana, viu? É isso aí, todo mundo esperando, né, pelo sábado, para receber aqui os nossos especialistas, porque essa bancada tem sempre os melhores, né? Vamos apresentar quem tá com a gente hoje? Com certeza, na bancada já conosco, muito pontual inclusive, viu? O doutor Napoleão Bezerra, ele é psiquiatra. E olha, eu já quero desejar as boas-vindas ao doutor Napoleão, porque ele chega até de um jeito diferente, né, Renata? É o nosso novo parceiro, Tudo Bem. E a gente começa com o pé direito esse sábado, sem dúvida. Vamos falar sobre saúde mental, né? Já que ele é psiquiatra. Vamos apresentar o tema daqui a pouco, porque também teremos conosco, em linha, né? Tá em viagem, mas não vai deixar de participar com a gente, o psicólogo Rossandro Klinge, né? E a gente vai bater um papo muito bacana sobre o que fazer para melhorar o dia a dia, para melhorar a saúde mental, né não? Existe check-up mental? A gente vai saber hoje. Antes disso, quero falar para você que o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo, neurocirurgião especialista no tratamento avançado da dor crônica. Vamos convidar o pessoal para interagir com a gente? Vamos sim. Olha só, você pode participar através de mensagens no nosso WhatsApp 3201-8651. 3201-8651. Aproveita também para seguir a gente no Instagram. É o @PGM Tudo Bem. PGM mesmo, tá? De programa abreviado. @PGM Tudo Bem. E falando nisso, Renata, hoje tem uma surpresa bem especial. Para quem já nos segue, já pôde perceber desde ontem, né? Um tal de sorteio relâmpago, né? Explica aí. Vai ter hoje, viu? Para você cuidar da sua saúde. Eu acho que lazer também tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Napoleão daqui a pouco vai falar pra gente. Claro. Mas a gente tá sorteando um par de ingressos pra você curtir Zezé de Camargo. Eita. E quem? José Augusto, hein? No próximo sábado. Então, ainda hoje, o resultado desse sorteio, um par de ingressos pra você curtir esse showzão lá no Espaço. Exatamente. Então, tá com dúvidas sobre as regras? É só nos seguir. PGM Tudo Bem. E seguir também o nosso perfil da Cariri, tá? Cariri 101 FM. Seguindo os dois perfis e comentando lá, colocando o nome de um amigo, marcando um amigo nos comentários da nossa última postagem, você já vai estar concorrendo automaticamente. E no final do programa de hoje, a gente já vem com o resultado. 10h05, 10h05, mas vamos para o que interessa. Muito bom dia, doutor Napoleão, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Bom dia, Milena, bom dia a todos aqui da bancada. Vai ficar mais próximo, isso, mas dá para ouvir, tá tranquilo, vamos lá. Bom dia a todos da bancada, né? É sempre um prazer, né? Tô sempre à disposição quando for chamado, né? Eu vejo esses, né, programas voltados para a saúde, principalmente voltados da saúde mental, justamente com o intuito de promover saúde pública, né? Isso é até uma questão social, mas tem um fator de saúde, e eu sempre faço o esforço, né, mediante essa corrida do dia a dia, da agenda, mas eu sempre faço o maior esforço possível, que nós vamos, inclusive, salvar vidas. Com certeza, a gente acredita muito nisso, né? Que a informação salva vidas. E eu queria começar esse programa de uma forma bem diferente. A gente sempre traz aqui a história dos ouvintes, né? Mas eu queria começar hoje o programa, que fala sobre saúde mental, perguntando ao doutor Napoleão Bezerra, qual a história do senhor com a psiquiatria? Por que escolheu essa especialidade? Que no senso comum, o paciente nunca diz, meu psiquiatra fulano de tal. Geralmente as pessoas não falam que vão ao psiquiatra, né? Por que psiquiatria? Na verdade, Renata, eu acho que na verdade eu fui indo, né? Tem coisas que eu acredito muito em propósito, eu acredito muito, né, em algo que nós temos que fazer aqui nesse mundo, né? E realmente nunca foi meu foco, eu nunca pensei em fazer, nunca passou pela minha cabeça. Nenhum momento da minha vida nunca passou. Quando eu entrei, pensei, na verdade todo estudante é assim, você quando entra
começa a ter muitos horizontes, eu pensei em cardiologia, pensei em gastro, e você vai mudando no decorrer do tempo. Eu foquei muito na neurologia, gostava bastante, me identifiquei bastante, mas eu percebia que faltava algo para mim, eu precisava de algo a mais, né? E alguma são coisas divinas, que uma pessoa me disse o toque: por que tu não faz, ô Napoleão, por que você não faz psiquiatria? Você tem perfil. Eu nunca nem vi essa pessoa, inclusive, ela era funcionária lá do serviço e tal. Ela falou isso para mim e eu fiquei com isso e eu acho que aí estava faltando. Busquei, graças a Deus, não poderia fazer outra coisa que não fosse psiquiatria, que não fosse saúde mental, me sinto realizado, né? Quem me conhece sabe, eu sou assim, do jeito que eu sou com vocês, eu sou na minha casa, no meu consultório, eu sou do mesmo jeito, eu gosto de pessoas, gosto de ver gente, gosto de estar perto de pessoas, gosto do olho no olho, né? Por isso que às vezes eu sou a favor da tecnologia, às vezes nem tanto, porque compromete um pouco isso, né? Que é uma coisa da essência humana, né? Sim, com certeza. O contato, nós né? somos um ser social. A conexão. Né? É verdade, muito importante, doutor. E foi até importante também, Renata, ter tocado nesse assunto, porque aquela ideia de que as pessoas ainda têm um certo tabu, né? Um certo estigma de ir para um consultório de um psiquiatra, de buscar a ajuda de um psiquiatra, um psicólogo, de alguém da saúde mental. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Vamos começar desmistificando, né? O que é estar dentro do consultório de um psiquiatra? Como é essa consulta? É algo de outro mundo mesmo, como as pessoas pensam? Você tem que estar com um problema mais grave para procurar um psiquiatra? Vamos desmistificar isso? É verdade. É a única especialidade médica, Milena, que alguém tem restrição em ir. Verdade. Nenhuma outra especialidade médica tem. Se você tiver com a dor torácica, com a dor no peito, você vai lá, corre lá no cardiologista, tem medo de morrer, vai lá no cardio. Se você está com dificuldade de enxergar, né, diminuição da acuidade visual, você vai lá no oftalmologista sem nenhum receio, sem nenhum preconceito, sem nenhum estigma e busca. Mas se você tiver sem dormir, tiver deprimido, tiver ansioso, as pessoas têm muita dificuldade de buscar, né? Tem muitos preconceitos a respeito de medicação, né? Tem muito estigma de que só vai ao psiquiatra quem tá enlouquecendo, né? E muitas pessoas acham que você ir ao psiquiatra está no fundo do poço, Renata. E pelo contrário, a minha busca e a minha missão é justamente evitar que essa pessoa chegue no fundo do poço. Caso ela chegue, né, buscar resgatá-la. Qual seria então o sinal amarelo? Preciso ir. É aqui. O que é que acontece? Muitos. Claro que nem todas as pessoas acham que depressão, né, é uma doença que aquela pessoa fica de cama, né, com o quadro mais grave da depressão, que não quer sair, que não quer falar com ninguém. Claro que tem esse quadro. Mas a grande maioria das pessoas, Renata, ela simplesmente sente angústia ou desmotivação, ou falta de energia, ou redução do entusiasmo, aquilo que ela tinha prazer em fazer antes, ela começa a perder, prejuízo no social. Tipo, esse prejuízo, deixa bem claro, prejuízo no social é uma pessoa que era bem comunicativa, gostava de estar perto de pessoas, gostava de social, gostava de sair, e começa a não gostar mais, começa a ficar com um comportamento isolado ou evitativo. Chega uma visita, ela prefere mandar, tem vontade de dizer que não está, porque não quer socializar, não quer ter contato. Então, aquilo que te causa sofrimento, doutor, quando é que uma tristeza é depressão, quando é que a ansiedade é doença, quando é que a ansiedade é uma questão patológica que nós precisamos buscar? Causou sofrimento, Renata, é doença. Impactou na sua produtividade, impactou na sua qualidade de vida, na forma de você viver. Causou sofrimento, é doença. Tristeza está dentro do componente dos sinais dos sintomas de depressão, mas nem todo mundo que está triste está deprimido. Sim. Tem uma doença depressiva, não é nem estar deprimido, pode estar com humor deprimido. Mas é diferente de uma doença depressiva. É diferente de você estar ansioso. A ansiedade é uma coisa da essência do ser humano. Sim. Querer prever, querer a segurança. Isso, e ela é positiva, inclusive. Sim. Ela é positiva para você antever os fatos, para você se preparar. Isso é importante. Para você se programar para o futuro. Eu preciso estudar, porque eu tenho um concurso, que eu tenho uma prova daqui a um mês, eu preciso estudar. Ela é positiva, mas a ansiedade que causa sofrimento é aquela ansiedade que você sofre, você tem preocupações excessivas com amanhã. Ela te causa sofrimento, ela te paralisa. Aí tem que buscar ajuda. Se tiver sem dormir, primeiro sinal de que as coisas não estão bem, insônia. Primeiro sinal, é um dos sinais importantes. Desmotivação, falta de energia, redução do entusiasmo. E quadros ansiosos, principalmente de preocupações excessivas com amanhã ou com algo que não aconteceu. Porque você foca no futuro,
lá na frente, mas você não consegue produzir no hoje. E o nosso futuro nós precisamos produzir hoje para poder colher lá na frente, não é verdade? Exatamente. Perfeito. A gente está conversando com o doutor Napoleão Bezerra, ele é psiquiatra. Você que chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Também estamos transmitindo ao vivo a nossa programação pelo canal do YouTube Cariri 101 FM. Então sintonize também se você quer assistir os nossos estúdios. Quer ver o que está acontecendo aqui nos bastidores? Essa é a oportunidade, esse é o momento. Doutor Napoleão Bezerra está nos explicando aqui qual é o passo a passo para buscar uma saúde, né? A saúde mental, para buscar ajuda para a saúde mental e principalmente quebrando esses tabus, esses estigmas que existem no cuidado com essa saúde. Então, o tema de hoje, doutor Napoleão, como já citamos, é check-up mental. Renata já começou muito bem, perguntando quais são esses sinais amarelos, o que desperta a atenção por parte do profissional de que alguma coisa está errada e até por parte do próprio paciente. Quem percebe primeiro é esse paciente, né? Mas check-up mental existe? É possível manter a cabeça em ordem, os pensamentos em ordem, sem precisar tratar sintomas mais graves? Justamente, é um fato muito importante, né? As pessoas não têm essa percepção, né? De que tudo que nosso processo de adoecimento, eu uso muito isso, eu não gosto de chamar doença, né? Eu sempre gosto de usar palavras mais suaves a respeito disso, que as pessoas já têm muitas restrições e muitos preconceitos. Então, para você adoecer, para você ficar deprimido, claro que tem questões genéticas, tem questões biológicas, mas na grande maioria das pessoas, Milena, é rotina, estilo de vida e hábitos. E claro que tem pessoas que tem, todos nós temos nossa história de vida toda, Renata, né? De decepções, de frustrações, de sobrecargas, mas se você fizer o check-up mental, que é justamente você fazer a profilaxia, você fazer a prevenção. De que forma? Dormindo cedo, acordando cedo, fazendo atividade física, evitando excesso de substâncias, né, de estimulante do sistema nervoso central, tipo cafeína. Café de noite. Red Bull. Tem que eliminar. Café? Eliminar mesmo. Não é errada, viu? Café, tá tudo errado. Nós achamos que café E é eu uma tomo coisa muito, meu Deus. Café é diferente de um chá, você pode tomar, um chá de camomila, um chá de cidreira. E nem todo de chá bambu. também, né, doutor? Tem chás que são estimulantes, chá preto é estimulante. Né? Chá Bom de hibisco saber. é estimulante. Então a gente precisa ter essa percepção, porque às vezes, Renata, nós substituímos a sobrecarga do dia a dia com algo que nos vai dar estímulo. É por isso que as pessoas gostam muito de café. Mas o café está mascarando um problema que você tem. Ou que você não está dormindo bem, você está em um processo ansioso, ou que está tendo uma sobrecarga de atividades. Qual é o melhor remédio para sobrecarga? Diminuir a carga. Você buscar no seu dia a dia, eu sei, eu entendo que todo mundo tem seus compromissos, Renata e Milena, todo mundo tem suas contas para pagar, todo mundo tem suas obrigações. Fato. Todo mundo tem. Mas nós precisamos, no nosso dia a dia, buscar os nossos momentos. E o senhor, particularmente, tem uma rotina, né? Que naquele dia que a gente foi no consultório, fizemos uma visita, o senhor disse, eu tenho a minha rotina, eu vou todo dia treinar. E não é treinar para ter o corpão, é treinar para ficar bem. Aquilo ficou na nossa cabeça, viu, doutor? Eu tenho isso como meta de vida. Para cuidar, para dar o meio melhor, todos nós precisamos estar bem. E para isso você tem que ter investimento na sua pessoa, no seu eu. Não é investimento financeiro, não. É investimento de dedicação. É investimento de tempo, de prioridade. Eu tenho isso para fazer, eu tenho esse compromisso, tenho. Mas eu vou tirar na minha... 24 horas dá para a gente fazer. Não é possível, uma horinha só. De você fazer uma atividade difícil, você fazer algo que te desacelere, algo que te desconecte do dia a dia. Coisas simples, que você não vai precisar ter gastos excessivos. Porque muitas das pessoas, doutor, eu vou viajar. Eu digo, viagem é muito bom, claro, viaja, aproveita os momentos, aproveita a vida sim. Mas viagem não resolve o problema do dia a dia. Porque o que gera benefício e o que gera adoecimento é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. Então uma viagem não é dia a dia, ninguém viaja todo dia, todo fim de semana. E às vezes, Renata, você viaja como volta pior. Porque até para você curtir uma viagem, você precisa estar bem. É verdade. Aí você chega lá e diz, nossa, eu queria tanto, passei 10 meses pagando esse pacote de viagem. E eu cheguei aqui e eu não estou aproveitando, não estou sentindo prazer na viagem. Não estou sentindo entusiasmo, não estou aproveitando. Então, volta pior, porque volta mais deprimido, porque volta com um sentimento de culpa. Fora que voltar de viagem já dá, naturalmente, aquela síndrome do fantástico. Uma depresinha, né? Uma tristezinha. Porque a vida não é aquela, a vida não é a viagem, né? É muito interessante saber disso, porque faz muito sentido, né? A gente tem que estar bem para viver bons momentos. Não adianta eu tentar desintoxicar da minha rotina, que é tóxica de fato, com um momento de 2 dias, um período de 3 dias... Aquilo não vai melhorar a minha vida, né? Eu vou voltar, tentativa de compensação. Exatamente. O processo de adoecimento, principalmente mental, Milena, leva anos. Não é uma somatória da vida inteira.
Além de outros fatores genéticos, fatores neurobiológicos, mas é um processo da vida inteira. Ninguém fica deprimido do dia para a noite. Ninguém tem crise de ansiedade do dia para a noite. Você pode ter o gatilho daquele momento, o fator desencadeador, mas aquilo não foi desencadeado imediatamente. É um processo da vida toda. Então, para você reverter tudo isso, você também precisa de tempo. Nós precisamos de tempo. Então, precisa de rotina, precisa de mudança de hábito, precisa de mudança de estilo de vida. Né? Eu até falo, eu uso muito isso, sabe Milena? Nenhum animal da natureza tem insônia. Por que só nós, seres humanos? Os mais inteligentes. Sim, por isso, por causa da rotina. Exatamente. Excesso de luz, excesso de tela. Aí tem uma questão hormonal, tem uma questão neuroendócrina, toda associada aí, em tudo nisso, liberação de cortisol e tudo isso. Mas por isso, né? Por que libera excesso de cortisol? Por que não conseguimos dormir? Porque o nosso cérebro entende que é dia. Entende que é dia pelo excesso de luz. Você vai liberar muita noradrenalina, adrenalina, porque você está a 1000 por hora no computador, no celular, com a televisão ligada, resolvendo todas as demandas do dia. É importante esse fato. Gente, dependendo da profissão de cada um, claro, tem algumas profissões que precisam levar trabalho para casa, principalmente professor, mas a outra parte não. Tem que ter um horário para trabalhar e tem que ter um horário para... Eu digo, use sua vida como se fosse uma loja comercial, uma loja física. Um horário para abrir as portas e um horário para fechar as portas. Fechou, tá fechado. Porque quando você chegar na sua casa, Renata, o seu cérebro tem que entender que ali é o momento que você precisa desacelerar. Se você ficar resolvendo todo o processo dentro de casa, aquilo que não deu tempo de resolver, deu tempo de resolver durante o dia, não deu, amanhã resolve. Mas se você transportar isso para a sua casa, você vai continuar, você vai levar a rotina do dia a dia para a sua casa. E então aquilo vai se tornar um hábito. Você vai continuar acelerado, vai continuar agitado e, consequentemente, vai interferir no teu sono. E quem não dorme não tem saúde. Não existe saúde sem boa qualidade de sono. E a nossa casa já tem essa vibe, né, de lugar onde eu desacelero. Aconchego, acolhimento, tem que ser isso. Tem que ser, né? Se não for assim, tem alguma coisa errada, né? Aí não dorme, é por isso que tem que tomar o indutor do sono, o ansiolítico. Esse é um fato importante. Claro que tem quadros que nós precisamos fazer as intervenções medicamentosas. Mas tem muito quadro que dá para se resolver de outra forma. Eu tenho muito isso para mim, nem todo mundo que vem para mim, o médico. É isso que eu ia perguntar, doutor. Não. Todo mundo que vai para o psiquiatra, que o senhor diagnostica com algum tipo de transtorno, algum problema para ser resolvido, essa pessoa não necessariamente tem que tomar medicação. Nem todo mundo, né? Não, nem todo mundo. Tem pessoas que precisam só de terapia, tem pessoas que precisam só... Né, o tratamento associado à terapia é muito importante, tem que ter. Né, eu sempre recomendo, sempre encaminho para os psicólogos que esse tratamento tem que ser em conjunto, um não anula o outro, pelo contrário, né, eles têm que andar juntos, associados, em sinergia. Esse é um ponto importante. Né? Mas tudo isso, o condicionamento, tudo o adoecimento, tudo que nós passamos é uma consequência da somatória da vida inteira e principalmente da nossa rotina, do nosso estilo de vida. Quem tem um ponto importante, uma vírgula, raro, você pode colocar aí, vamos dizer que eu atendo na faixa de 200 pacientes por mês, ou até dá mais, eu estou dizendo uma média geral, não muito mais. Se eu for olhar, 295 tem péssimos hábitos. Péssimos hábitos. É corrigir a entrada. Quando você consegue... Aí a importância do check-up é justamente isso. É você buscar ter qualidade de vida hoje para você não adoecer no futuro. É prevenção, né? Sim. Um processo preventivo. Sim. E é interessante também... Com qualquer outra área de saúde. Sim, com qualquer outra área médica. Importantíssimo isso. Então, fico alerta para você, tá? Existe também aquela ideia, né? Eu tenho que mudar de hábito e aquilo me causa um certo desconforto. Eu sou essa pessoa. Mudanças de hábitos, assim, mais abruptos para mim, mais bruscos, né? Essas mudanças mais bruscas, me causam uma certa procrastinação, uma preguiça, sabe, doutor? Eu não sei nem se é o termo certo, mas eu fico desestimulada. É mais zona de conforto. Isso é comum acontecer? É o que mais acontece. Não é mais fácil você chegar do seu trabalho e dizer, eu mereço repousar, eu mereço dormir. Ai, meu Deus, eu me vi agora. Aí vai lá, celular, olha o celular, olha tudo que aconteceu recente no momento, Netflix,
refrigerante, doce. Se eu mereço, ou um carboidrato, uma pizza, um bolo de lixo, não é mais fácil você fazer isso? É muito mais fácil. É mais fácil. Porque você dizer, nossa, eu trabalhei o dia todo, mas eu preciso investir na minha saúde, eu vou fazer uma atividade física. Eu sei que vai ser doloroso agora, mas na frente eu vou colher. Mas tudo na vida, Milena, é hábito. Por que é doloroso para você? Porque você não adquiriu o hábito. A partir do momento que você adquiriu o hábito, quando você faltar a sua atividade física, seu corpo vai sentir falta da atividade. Igual se tinha falta do bolo de chocolate que comia depois do jantar, ou aquele doce, aquela sobremesa depois do almoço. Porque é mais fácil. O ser humano ele é imediatista por si só. Ele quer tudo para hoje. Então ele quer ter felicidade, ele quer ter prazer, ele quer ter besteira, ele quer hoje. Por que ninguém, quando você estiver ansiosa, estressada, com raiva, qualquer conflito do dia a dia, ninguém chega em casa e vai comer uma salada? Come, não? Come, Renato? Ninguém vai para os alfaces, eu vou logo pro chocolate, eu sou sincera. Isso. Por isso. Mas por quê? Porque o açúcar é busca de dopamina, é prazer imediato. Você produz a dopamina hoje. Você não vai construir a sua vida, a sua rotina, para você ter um prazer sustentável e duradouro. Não, você quer agora. Só que aquele agora vai te gerar umas consequências. O mecanismo de dependência, de compulsões, é isso, né? É esse mecanismo aí. Você começa como fuga, você começa como forma de preencher vazio, só que aí você vai ter um sistema de recompensa positivo. Na hora a dopamina vai lá para cima, aí você sente bem-estar mesmo, mas é momentâneo. Aquilo que é imediato, ele não é sustentável. Que é justamente ele não vai te dar saúde, ele vai te causar dependência. Por isso que as pessoas ficam dependentes de álcool, dependentes de qualquer outra substância, né, ilícita ou ilícita e não ilícita, né, por esse fim. É um mecanismo neurobiológico, além de comportamental, de rotina e de hábitos, mas tem uma questão totalmente neurobiológica associada e neuroquímica também. Que é justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Gente, vocês me controlam aí que eu falo. Não, tá ótimo. A gente adora conversar. A gente gosta demais de conversar. Inclusive, a gente anunciou aqui que a gente vai fazer o sorteio daqui a pouco, né? Isso. Dos ingressos de Zezé de Camargo e José Augusto, né? Exatamente. Show que acontece semana que vem no Espaço. E a gente tem uma dica do dia, né? Hoje, para soltar, que eu queria que o senhor comentasse depois. Naomi, tem como a gente soltar a dica do dia? Vamos lá para a vinheta. Dica do dia. E a gente vai ouvir agora, na verdade, o Caio Oliveira, nosso repórter aqui da Cariri FM. Caio Oliveira, repórter da Cariri FM. E a dica de hoje é para você consumir, sabe o quê? Cultura e arte. Porque aqui a gente acredita demais que o lazer e boas experiências culturais ajudam a aliviar as tensões e gerar felicidades, né? E hoje tem várias boas opções para você que está ouvindo a gente curtir. Às 8 horas da noite, lá no Municipal, tem show dos Golden Boys, para quem curte o romantismo da Jovem Guarda e também apresentações em ambientes mais tranquilos. É uma ótima opção, hein? Para os amantes do teatro, tem o espetáculo Eternamente Bibi Ferreira, lá no Cine São José, às 8 da noite. Vale muito a pena conferir. Esse espetáculo é uma homenagem ao centenário da atriz, cantora, compositora, apresentadora, diretora e maior estrela do teatro musical brasileiro. E tem também outra opção bacana para os leitores de plantão, hein? É a abertura da Feira Literária de Campina Grande, a famosa FLIC, que está na sua 6ª edição e está com uma programação incrível. Neste sábado, tem palestra com o jornalista, cronista e escritor Chico Sá, apresentação musical com Gitana Pimentel, Ival Donato e muito mais. Uma super programação a partir das 6 da noite, lá no Centro Cultural Lourdes Ramalho. Bom, é isso, hein? Dica do dia de hoje com muita cultura, arte e também muito autocuidado, né? E vou aproveitar aí, ó, e deixar a minha pergunta para o doutor Napoleão. Doutor, viver boas experiências faz bem pro cérebro? E agora é com vocês. Um abraço, gente. Bom programa. Tchau. Valeu, Caio. Que baita dica para um sábado, né, doutor? Mas queria que o senhor respondesse essa pergunta do Caio. Eu também tenho essa curiosidade. Isso está dentro do nosso dia a dia, né? Você buscar desconectar da sua rotina, né? Você buscar estar inserido num contexto social. Nós precisamos disso. Aproveitar os momentos, viver os momentos. Nós precisamos, as pessoas precisam disso, né? Nós não estamos aqui, eu sempre falo isso, uma coisa que eu falo bastante, Milena. Todos nós temos uma missão nesse mundo, ninguém está aqui por acaso, todo mundo tem um propósito. Mas, no meu entender, a nossa maior missão, a nossa maior busca é viver bem,
viver com qualidade. E claro, e você ter seus momentos de lazer, ter seus momentos de entretenimento é muito importante. Busque, tem que ter isso. Eu gosto muito disso também. Eu sempre tenho isso para mim, Renata. Eu gosto de curtir minha família, eu gosto de curtir as pessoas que eu gosto de sair, eu gosto de viver. Eu estou aqui, eu preciso trabalhar, claro, eu tenho minhas demandas como todas as pessoas têm, sim, mas nós podemos organizar a nossa vida para isso. Não é nem tanto financeiro, é a questão de tempo e de prioridades. É importante, né? Aproveite os momentos. Perfeito, 10 horas e 27 minutos, Renata. Eu quero lembrar aqui para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo também pelo nosso canal aqui do YouTube, que cuidar da saúde é fundamental e fazer isso com os melhores especialistas é sempre, claro, a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e também das articulações. Marque sua consulta através do telefone 99313-5151 e 99887-5463. 10h28, o relógio virou. Vamos pro intervalinho? Vamos pro intervalo? Beber uma água. Enquanto isso, vocês mandam perguntas que na volta a gente vai colocar o povo para responder, viu? Com certeza. Daqui a pouquinho, inclusive, tem conversa com o Rossandro Klinger, psicólogo. Logo mais vai entrar em linha conosco, então vai ser um bate-papo aqui de 4 pessoas, mesmo à distância. Ele vai estar com a gente aqui, contribuindo muito para essa discussão. 10h28, a gente volta daqui a pouco. Estamos apresentando Tudo Bem. Chegou. Voltamos a apresentar Tudo Bem. Helena Souza. Renata Fabrício. 10h32, de volta com o nosso Tudo Bem. Você que está acompanhando a gente, segue a gente aí no Instagram, vai @PGM Tudo Bem, manda sua pergunta, que hoje a gente está com convidados mais que especiais, uma bancada de especialistas. Aqui com a gente está Napoleão Bezerra, psiquiatra aqui de Campina Grande, e a gente está em linha também com quem, Milena? Conta aí. Exatamente, já vamos voltar com ele também. Muito bom dia a você, Rossandro Klinger, psicólogo, vai contribuir muito aqui com a nossa discussão sobre check-up mental. Rossandro, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com você, Rossandro? Tudo bom, Milena? Tudo bom, Renata? Doutor Napoleão, bom dia aos ouvintes do programa Tudo Bem, o pessoal da Academia FM. Eu só estou escutando vocês bem mal mesmo, mas eu quero dizer já um bom dia a todo mundo que está aí ouvindo esse programa. O próprio título deles é tão positivo, né? A gente está num mundo em que a gente tem acumulado tantas notícias ruins, tantas coisas que nos constrangem, que é importante a gente estar ressaltando o lado bom da humanidade. Perfeito, Rossandro, é isso mesmo. E acho que a ideia é essa, né? Trazer o lado bom da humanidade, fazer com que a vida seja muito mais prazerosa. A gente até conversava aqui no bloco anterior com o doutor Napoleão sobre mudança de hábitos, aquilo que a gente pode fazer para promover esse famoso check-up mental. E aí, claro, eu queria também ouvi-lo nesse sentido, né? Rossandro Klinger, o que indica para as pessoas para que haja uma melhora na qualidade de vida a partir de uma saúde mental muito mais tranquila, muito mais salutar mesmo? Eu costumo dizer, meninas, doutor Napoleão, que de todos os investimentos que a gente pode fazer na vida, o mais importante é em saúde mental. Porque com ela você faz tudo o mais. Sem ela você pode até ter uma conquista pontual, por exemplo. Eu conheço pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, têm até dinheiro, mas são tão desequilibradas, são tóxicas, muitas vezes até porque usaram esse sucesso financeiro como uma capa protetora de um ego fragilizado, infantilizado, uma crença ferida. Então, quando você tem saúde mental, é como se você... Eu considero saúde mental o seguinte: pensa num celular, tem vários aplicativos, né? Você tem lá o WhatsApp, tem o YouTube, tem seu banco, tem e-mail, mas existe um aplicativo base, que é onde o sistema todo roda. No caso do iPhone é o iOS, por exemplo. Uhum. Então, para mim, a saúde mental é sistema básico. Sem esse sistema básico funcionando bem, os outros aplicativos vão estar sempre bugando, ou seja, vai estar sempre travando, dando problema. A relação a dois vai dar problema. No trabalho você vai ter dificuldade. Na relação consigo mesmo, até a relação com Deus vai ser infantil, porque você vai querer estar trocando favores, entendeu? E não tendo uma relação madura e intimidade. Por quê? Porque dentro de você há uma profunda fragilidade não enxergada e não trabalhada. Verdade. Pois é, a gente estava conversando aqui, Rossandro, sobre se colocar como prioridade. E eu, particularmente, Renata, eu tenho muita dificuldade em dizer que eu sou uma prioridade. A gente pensa, às vezes, que é um egoísmo, né? Mas acho que você pode falar melhor pra gente que não existe dar pro outro, nem para as outras pessoas, nem pro mundo, se a gente não fizer essa bagagem pra gente mesmo, né?
É impossível entregar para a vida aquilo que eu não me entreguei. Por exemplo, dia 13 vai ser o dia da gentileza. E todo mundo vai falar, seja gentil com os outros. Mas a pergunta é, você é gentil com você? Você se acolhe, você acolhe sua humanidade. Na hora que você erra, você é o seu pior crítico e seu pior algoz, ou você é uma pessoa que, tudo bem, vamos tentar de novo, se erga, faz parte do processo, como vocês estavam falando antes com o doutor Napoleão. Mudança do comportamento não é da noite para o dia, acolhe, modifica. Então, eu não posso entregar gentileza se eu não sou gentil comigo. Eu não posso entregar amor se eu não sou amoroso comigo. E aí tem essa confusão, que você falou muito bem, que é confundir alto amor com narcisismo e egoísmo. Pessoas narcisistas e egoístas, elas não se amam. Por isso que elas precisam tanto de um monte de bajuladores para poder elas se sentirem amadas, né? E tem que manipular, tem que jogar com as pessoas. As pessoas que se amam, elas têm uma leveza muito grande. E geralmente, porque elas têm isso dentro delas, ela tem um desejo muito natural e espontâneo de fazer as pessoas se sentirem bem ao redor delas. Porque como o amor é uma fonte inesgotável, quanto mais você se ama, mais você ama os outros. Vai transbordando, né? Tem até uma poesia que é linda, essa música Tom Jobim, que diz assim, vem cá Luísa, me dá tua mão. Aí ele vai, em algum momento da música ele diz assim, e você vai passando e eu vou catando a poesia que entornas no chão. Isso nessa metáfora, ou seja, uma pessoa que se ama, ela entorna, ou seja, ela derrama amor por onde passa, ela derrama flores por onde passa, ela perfuma a vida das pessoas. Já o narcisista egoísta, muito pelo contrário, ele intoxica os ambientes, ele resseca onde passa. É exatamente isso. Rossandro Klinger, psicólogo, conosco aqui em linha. Ele está em viagem, mas não deixou aqui de participar conosco. Já quero agradecer de novo, Rossandro, a sua presteza em estar com a gente. Doutor Napoleão Bezerra também, que é psiquiatra. E Rossandro e doutor Napoleão, nós temos um quadro aqui chamado Estudo de Caso. Geralmente, os ouvintes que acompanham a programação nos enviam ao longo da semana um registro de alguma situação que está acontecendo com eles e a gente tenta aqui, de alguma forma, trazer para os especialistas responderem. Vamos ouvir o nosso estudo de caso de hoje. Estudo de caso. Não estou ouvindo. Fala, galera do programa, tudo bem? Me chamo Tiago, né? Queria fazer uma pergunta para Rossandro. E primeiramente, Rossandro, queria agradecer, sou um grande fã do seu trabalho, gosto muito das palestras, das partilhas, daqueles cortes de podcast, enfim. Mas a pergunta que eu queria fazer é a respeito do que eu tenho vivido hoje, né? Sempre morei com meus pais, né? Minha mãe e meu pai. E, de fato, isso, em muitas situações, fui confrontado com essa questão, né? E hoje faço terapia, né? Tem me ajudado bastante a ver tudo com outra ótica. Tive um relacionamento, fui casado, né? E muitas das questões que eu consigo ver hoje foram, como eu posso dizer, em virtude dessa ajuda excessiva, muitas vezes, da minha mãe, que acabou me prejudicando. E eu consigo ver isso com outros olhos, né? Hoje, atualmente. Eu queria saber como a gente pode fazer essa cisão, né, da relação mãe e filho, né, de tentar impor esses limites, né? Como a gente pode percorrer esse caminho para melhor viver, digamos assim, né? Hoje tenho um relacionamento e tudo mais, né? Tenho buscado realmente esse distanciamento, mas como fazer isso de forma que não agrida e de certa forma também não abale tanto a relação, sabe? Seria mais ou menos nesse caminho. Conseguiu ouvir, Rossandro? Consegui, sim. Como é o nome dele? Tiago. Tiago, né? Ah, isso. Tá. Bom, Tiago, obrigado pelo carinho. O Dr. Napoleão sabe muito bem, tem um grande psiquiatra inglês e psicanalista, David Winnicott, né? Que ele dizia o seguinte, que uma mãe suficientemente boa, e a gente pode também dizer um pai suficientemente bom, né? É aquele que um dia se torna desnecessário. Ou seja, não é que você vai deixar de amar, mas porque você educou um filho para autonomia, para que ele ande com as próprias pernas, para que ele cresça. E essa ruptura nunca significa ruptura da relação. Significa maturidade, ou seja, levar para a maturidade. Tiago é vítima de uma educação que ela hoje é muito comum. Os pais, eles fazem esse tipo de educação, extremamente, chama-se mães e pais helicópteros, que estão o tempo inteiro ali cercando, tentando fazer o melhor. Na melhor das intenções, não é por ruindade, não é por maldade. Muitos desses pais tiveram uma infância difícil, com privações materiais e pais distantes, e tiveram uma ideia, quando meu filho nascer vai ser diferente. Mas, lamentavelmente, muitos deles escolheram o inverso muito oposto. Então, para aquela geração que os pais eram distantes, nós temos uma geração que os pais são super protetores.
e isso fragiliza. Mas a primeira coisa que o Tiago tem que entender é, a mãe não fez isso por maldade, ela fez isso até com a intenção de que pudesse dar a ele talvez o que ela nem recebeu. Mas, como tudo na vida, em médios virtus, né? A virtude está no meio, ou como a gente diz muito, né? A medicação, que o veneno ou o remédio depende da dose. Então, a dose exagerada. Cabe agora a Tiago, primeiro, olhar para essa mãe sem acusação, entendendo que ela fez o que ela podia, ela foi a mãe possível, e que ele vai fazer esse afastamento para a autonomia de forma muito clara, comunicando a ela, sem acusá-la de que ele precisa disso para que ele cresça. Porque quando a gente dialoga com as pessoas e explica para elas o nosso movimento, mesmo que elas possam resistir, ficar um pouco chateadas, inseguras, na medida que a gente está comunicando muito claramente o porquê nós estamos fazendo esse movimento, sem teor acusatório, simplesmente com a vontade de quem quer crescer, fica mais fácil a gente conseguir fazer isso sem ter culpa porque está machucando os pais, mas ao mesmo tempo sem deixar de buscar uma autonomia que é tão necessária e importante. Fundamental, isso mesmo. 10 horas e 41 minutos. Para você que chegou depois, a conversa é com Rossandro Klinger, psicólogo, e também com o psiquiatra Dr. Napoleão Bezerra. E falando nisso, já vou também introduzir aqui o Dr. Napoleão nesse sentido, Rossandro, porque a gente falava justamente sobre isso, né? Hábitos na vida, nas relações, em que quer que seja, que podem fazer com que a gente viva melhor. Nesse caso aí também do Tiago, doutor Napoleão, existe uma necessidade, talvez, de uma intervenção mais maciça da própria medicina, não sei, alguma coisa que possa analisar melhor o perfil dessa mãe, né? Porque, às vezes, é algo que vai além das questões corriqueiras do dia a dia, né? Isso. Na verdade, esse caso especificamente, Tiago, né, que é claro que a mãe a gente precisa avaliar, precisa, né, é diferente, né, que você traçar uma personalidade ou um diagnóstico sem estar avaliando em loco a pessoa, mas eu vejo isso mais como o errando querendo acertar, que é muito de pai e de mãe. Uhum. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós temos nossos erros, nossos equívocos, os nossos medos. Claro que é importante ter essa percepção para nós não passarmos isso para os nossos filhos. Uma coisa que eu tive uma percepção muito importante disso, eu acho que relata bem esse caso. O único animal da natureza que quer o filho ali próximo, protegendo, mesmo ele adulto, somos nós, seres humanos. Observe os pássaros. Quando um pássaro ele começa a se alimentar sozinho, quando ele começa a bater as asinhas, a própria mãe tira ele do ninho, para ele aprender a voar por si só, para ele aprender a trilhar a sua própria trajetória. E nós, seres humanos, somos diferentes cada vez mais. E isso vai impactar na resiliência dos nossos filhos, vai impactar na tomada de decisão, vai impactar na forma de lidar com decepções e frustrações. Uhum. Que é um gancho para o que eu queria perguntar para Rossandro, justamente sobre excessos, né? A gente estava conversando em casa sobre os excessos. Na Netflix, por exemplo, quando a gente abre, que a gente vê aquele catálogo imenso, a gente fica meio paralisado, sem saber o que escolher. É da condição humana, Rossandro, precisar da falta? Na verdade, inclusive, esse que você falou da Netflix é chamado hoje de fadiga de escolha, né? Há tantas opções que você, às vezes, passa uma hora e não vê nada, só olhando o cardápio, o menu da Netflix, né? Quando a gente pensa na falta, não é no sentido de propositadamente gerar uma dor da falta para o outro, mas é entender que a vida, lembrando que o Dr. Napoleão falou sobre resiliência e construção da resiliência, a vida, ela por si só tem limites, tem dores, tem angústias. E quando a gente permite que os filhos vivenciem essas experiências ao lado deles, não tentando com que eles não vivenciem, por exemplo, ele tirou nota baixa na escola. Antigamente os pais olhavam para a criança e faziam: o que é que você fez? Você não estudou direito. Hoje em dia muitos vão para a escola acusar o professor e a professora. Ou seja, querem que o mundo se molde aos filhos. O educador hoje vive esgotado por famílias que, lamentavelmente, em grande parte descompensadas, que sejam acusando, tentando demitir professores, usando grupo de WhatsApp para queimar a reputação de educadores, porque eles querem que a vida seja fácil para os filhos. Esquecem que, em algum momento, os filhos vão ter que ir para o mundo, inclusive amanhã é Enem, e hoje a gente percebe que a dor de quem faz Enem hoje é muito maior do que quem fazia vestibular. Por quê? Porque é uma fragilização, né? Por essa educação que tentou dar o melhor, não foi proposital, realmente é uma educação possível, mas que, pelo excesso,
fragilizou profundamente na construção dessa resiliência, dessa capacidade de enfrentamento da vida e das dificuldades que a vida existe e tem. Então, basicamente, o grande objetivo de um pai, de uma mãe, exatamente com essa metáfora que o doutor Napoleão trouxe, do pássaro que quer gerar autonomia do filho, é que justamente ele possa alçar voos. O que é que os pais hoje querem? Eles querem que o mar seja calmo e não que o filho tenha a competência de navegar, não importa qual seja a tempestade e o tamanho da onda. Então é muito mais sobre vamos voltar a focar no desenvolvimento de competências socioemocionais, né, que é um conjunto de competências de enfrentamento da vida, de autoconhecimento, de relações positivas, do que ele querer que o mundo se adapte à criança, porque isso vai gerar nela uma incapacidade grande de ver a própria experiência da vida. Por isso que elas se cortam, né? Elas têm ansiedade. A gente tem hoje a geração que tem mais liberdade financeira, política, sexual da história humana e é a que mais se corta, mais depressiva, com ideação suicida. Por quê? Porque não sabe nem dar nome à própria dor que sente, não consegue nem nomear as próprias emoções, porque não tem diálogo na família para poder a criança entender se aquilo é raiva, se aquilo é inveja, se aquilo é angústia, se aquilo é medo, decepção. E quando ela não consegue nomear, ela vai se cortar, porque ela só sente a dor, mas ela não tem nome para dar essa dor. Justamente porque é excesso de coisas e falta de diálogo e de presença, mais do que de presentes. Falando em excesso, inclusive, Rossandra e Dr. Napoleão, essa projeção dos pais sobre os filhos, enfim, dentro das relações, isso é fruto de um medo, né? Medo de que o filho passe por uma situação complicada, medo de que ele não se adapte ou não se adeque, na verdade, aos ambientes, enfim, tudo é medo. É como se o pai e a mãe estivessem projetando o tempo todo o medo que tem em si nos seus filhos, no contexto dos seus filhos e também dentro das próprias relações que vivenciam, né? Quão nocivo é esse medo, já que a gente está falando de excesso, esse medo em excesso e como se deve equilibrar isso? Eu sempre tenho essa dúvida, como equilibrar os medos? Eu acho que é um dos piores gargalos que o ser humano tem hoje, né? Rossandra, fique à vontade. Tá. Primeiro, o medo faz parte da humanidade, ele é salutar porque ele nos protege, mas você está falando de uma coisa muito clara aí, que é o excesso do medo. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que eu não posso, por causa do meu medo, inviabilizar a construção de potências do filho. Porque o pior medo não é de que aconteça uma coisa ruim, que é inevitável que aconteça. Ninguém pode evitar que aconteça tragédias, que o pai tenha um câncer, que a mãe venha com câncer, que você perca alguém, que você não passe no Enem, que você não consiga o concurso. Então não se trata de evitar as dores, mas de forjar competências para o enfrentamento. O maior medo que um pai e uma mãe podem ter é de educar uma pessoa frágil para enfrentar o mundo, e não de que o mundo tenha problemas, porque o mundo vai ter problemas, a gente não controla externamente as coisas. Então, qual é a minha grande missão? É construir, junto com o filho, com a filha, competências internas, para que essa pessoa possa, independente de como está a sociedade, possa saber andar nela, se erguer, desenvolver aquilo que na música diz assim, sacudir, levantar, poeira e dar a volta por cima e não desanimar. Uhum. Então, para isso, eu não posso evitar eu não posso querer que o mundo seja como eu quero. Como diz a música, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Amanhã eu posso passar no Enem ou não passar. Amanhã eu posso estar namorando ou acabar o namoro. Amanhã eu posso querer estar com alguém e posso ser rejeitado. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, já que eu não controlo as coisas externas, eu preciso controlar a minha capacidade interna de enfrentar essas coisas. Esse é o foco da educação, realmente, que forja competências e que não foca no medo, mas no enfrentamento do medo. Exatamente. E em termos de patologia mesmo, quando é que a gente pode reconhecer, doutor Napoleão, que o medo se tornou uma verdadeira doença, né? Quando é que passou do limite? Como o Rossandro já externou, né, o medo ele é positivo. Né? O medo, imagine nós seres humanos sem o medo. Nós andaríamos de carro a 200 km por hora e andávamos em qualquer altura sem nenhum medo. O medo ele é preventivo, ele é freio. É muito importante. Agora, aquele medo que te paralisa, aquele medo que te faz te impactar na realização das atividades da vida cotidiana, uma atividade laboral, uma atividade acadêmica, aquele medo que você começa a ter preocupações excessivas com o amanhã ou com algo que não aconteceu, causou sofrimento, causou paralisia, impactou na produtividade, impactou na qualidade de vida, é doença, tem tratamento, precisa buscar profissional especializado que tem tratamento e tem solução.
Perfeito. Só lembrando aqui, para quem está ouvindo, acompanhando a gente também através do nosso canal do YouTube, o Cariri 101 FM, o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica. São 10 horas e 50 minutos. Deixa eu fazer registros aqui, porque tem muita gente acompanhando o programa, claro, em virtude da presença, né, dos nossos profissionais, tanto do Dr. Napoleão Bezerra, quanto também do Rossandro Klinger. O pessoal que nos acompanha está mandando mensagem, viu? A Lidiane Costa, dizendo que o programa está ótimo, os temas são importantes e que agregam muito para uma mudança no estilo de vida de forma positiva. Seu Chico do Itararé também está aqui acompanhando, viu, Renata? Vandenberg Barbosa e a Iracema nas Malvinas, tem mais gente por aí também, né? Carlos Cruz, que está sempre aqui com a gente, Karina Santos e Franci Lúcia Nascimento, que está no plantão, trabalhando no Hospital de Queimadas, mas está escutando aqui Rossandro Klinger e Dr. Napoleão Bezerra. Eu queria agora direcionar a última pergunta, né, para Rossandro Klinger. Rossandro, você vai participar, né, do Congresso da Felicidade por esses dias lá no Paraná, se eu não me engano. E aí a minha pergunta é: tem um roteirinho para a gente ser feliz? Coisinha básica, coisinha que dá para fazer hoje, gratuitamente. Esse congresso é um congresso muito bonito. Vou estar lá com o meu querido amigo Mário Sérgio Cortella. A gente está lançando um livro juntos agora, dia 21, em São Paulo. É um livro sobre as 4 estações da alma. Estou dizendo em primeira mão para vocês aqui, né? Da angústia à esperança. Vai estar lá também a Monja Cohen, vai estar o Amit Goswami, que é físico quântico famoso no mundo inteiro, indiano. Então é um debate muito rico sobre a construção, não de uma vida em que você não tenha sofrimento nem dor, mas que você desenvolva capacidade de primeiro olhar para a vida com gratidão. Então vai algumas, digamos assim, pistas. Na gratidão, eu não vou estar olhando para o que está faltando, eu vou estar olhando porque eu já possuo. A capacidade de deixar de olhar para fora, ou seja, viver preso nas redes sociais, vendo a vida dos outros. Muitas fakes, maquiadas, inventadas, editadas, cheias de filtros, e olhar para a minha vida, como dizia Carl Gustav Jung, que olha para fora sonha, mas só para quem olha para dentro acorda. Saber que felicidade tem a ver com pessoas e não com coisas. Então, o estudo da Universidade de Harvard, mais longevo que tem sobre felicidade, deixa muito claro que as pessoas mais estáveis e mais felizes são aquelas que têm uma robusta rede de apoio afetiva. Então, por exemplo, não é passar o Réveillon em Dubai, mas é com as pessoas que você ama, num bairro em Campina Grande, nas Malvinas, no Catolé, no Alto Branco, sabe? Se você tiver uma crise financeira, tomando uma cidra cerezé com uma galinha, mas com quem você ama, lhe torna mais feliz do que estar no iate cheio de pessoas estranhas. Então, na verdade, a gente percebe que felicidade é uma coisa que nós temos se nós olharmos para ela, se nós quisermos investirmos naquilo que é essencial, saindo dessa visão mais supérflua que a vida nos traz, que as pessoas confundem conforto com felicidade. Só uma metáfora, por exemplo, de Campinas João Pessoa, de Fusca, no sol quente, meio-dia, é desconfortável, né? Mas se você pegar uma pessoa que você ama, você vai estar feliz. Você vai estar desconfortavelmente na viagem, mas feliz. Ir num carro super luxuoso para João Pessoa é mais confortável, mas se você estiver indo lá para o Napoleão Nareone fazer um tratamento de quimioterapia, você vai estar confortavelmente infeliz. Então, não confunda coisas, né, que traz conforto com pessoas e relações que traz aquilo que mais agrega, né? Como diz o poetinha, é impossível ser feliz sozinho. Não que quem está só sempre é alguém falido, tem gente que está só porque os filhos viajaram, porque está viúvo ou viúva, enfim, mas tem gente que está só porque não conseguiu minimamente competência de forjar uma rede de afetos para dar suporte à vida, que é tão necessária e nos torna tão felizes. Que discussão extremamente rica e produtiva para um sábado pela manhã, né? Não só para passar um final de semana muito mais leve, mas principalmente para levar isso para a vida, para o dia a dia, para o cotidiano. Rossandro, eu vou cumprir com o nosso combinado, né? Já tomamos uma parte do seu tempo, você está em viagem, compromisso, no meio de uma reunião, parou para nos atender de forma muito, com muita presteza. Eu quero agradecer demais e, claro, aqui cumprir com o combinado, liberar você. Muito obrigada pela participação, Rossandro. Muito obrigada, Rossandro. Obrigado. Uma semana bem boa, né, para você. Bem produtiva para você, viu? Muito obrigada. Obrigado, Milena. Obrigado, Renato, todo Napoleão, todos que estão ouvindo aí o programa Tudo Bem, pessoal da Cariri FM. Um grande beijo no coração de todos vocês. Gratidão imensa. O psicólogo Rossandro Klinger participando aqui conosco, né? Não pôde estar presencialmente, mas claro que cumpriu aí com um papel com muita maestria, como sempre. E doutor Napoleão também conosco aqui. Vamos encerrar, inclusive, doutor Napoleão, deixando aqui, reforçando dicas importantes para quem está ouvindo, para quem está assistindo, como ter um final de semana mais leve e uma vida mais tranquila, mais serena, realizando sempre esse check-up.
Isso é muito importante. As palavras de Rossandro, ele já definiu tudo, né? As pessoas têm muito isso, de confundir bem luxo com qualidade de vida. Né? Às vezes você pode até ter os dois, mas é bem diferente. Às vezes você mora num castelo, numa mansão enorme, mas você não tem qualidade de vida, você não tem bem-estar. E às vezes outra pessoa tem uma vida mais simples, uma vida mais humilde, e ela consegue viver bem, ela tem uma rede social boa, ela tem uma rede afetiva boa, ela está inserida num contexto social e de pessoas que ela gosta, e de pessoas que acrescenta, aproveitando os momentos. Né? Todos nós temos os nossos compromissos, nós precisamos ter isso, né? Nós precisamos aproveitar os momentos, nós precisamos viver melhor, nós precisamos ter atividade física, nós precisamos de um momento para desacelerar, nós precisamos de um momento do nosso autocuidado e também às vezes nós precisamos de momentos de não fazer nada, inclusive aprender a curtir o ócio. Esse é um ponto importante. Difícil, vezes, a gente se sente culpado, né? Isso, eu me sinto muito culpada. E não é para ser assim. Você diz, não, esse momento aqui eu vou tirar, que eu preciso desacelerar, eu estou precisando descansar. Eu preciso ler um assunto que eu gosto, eu vou fazer uma coisa que eu não vinha fazendo, eu gosto de cuidar de planta, então não estou conseguindo cuidar de planta, eu gosto de ler, não estou conseguindo ler sobre um assunto que eu gosto de ler. Tem pessoas que gostam de fazer artesanato, não consegue fazer, tem pessoas que gostam de tocar um instrumento musical e não consegue fazer. Então aproveita para esse momento, para refletir, para saber como é que está a sua vida, para saber como é que a sua rotina está, para saber se você está aproveitando o seu dia a dia, se você está aproveitando o seu tempo, se você está vivendo. É importante. Esse momento é uma autorreflexão, não é ócio entre aspas, mas é um momento de você buscar essa conexão com você mesmo, de entender tudo, né, fazer esse check-up no sentido, um check-up interior mesmo, fazer um reset, essa revisão, dizer, será que eu preciso viver assim mesmo? Será que eu estou vivendo da forma correta? Como é que está a minha vida? Será que eu não estou vivendo no automático? Na rolagem infinita, né? Do dedinho no Instagram. E às vezes o ócio, ele traz uns insights, né? Exatamente. Casa, trabalho, casa. Exatamente. Trabalho, casa. Esses ócios trazem um insight importante. Muitas vezes é algo que a gente nunca pensou, nunca refletiu na vida, no momento desse, vem aquele start, assim, aquele insight muito importante para a mudança de vida. Doutor, muito obrigada aqui pela sua participação. Foi um prazer. Teremos aqui, claro, com muito mais frequência o doutor Napoleão Bezerra, já que oficialmente ele se torna um parceiro aqui do Tudo Bem. Obrigada, viu? Muito obrigada, doutor Napoleão. Milena, eu que agradeço, né? Milena e Renata, né? Pela oportunidade, também pelo espaço, né? De promoção de saúde, né? De divulgar saúde mental, de quebra de estigma, né, que tem muitas pessoas em sofrimento e às vezes não conseguem identificar, né? Você que tiver um parente, um familiar, algum conhecido, que você perceba que tem esses sinais de alarme, de alerta, né? De medo de sair, medo de ficar sozinha, né? Sensação de morte iminente, quadro de ansiedade, se estiver triste, deprimido, busque ajuda, busque tratamento, que tem solução. Muito obrigada, doutor Napoleão. Lembrar para você que está escutando a gente que cuidar da saúde é fundamental e fazer isso com os melhores especialistas é sempre a escolha mais acertada. Doutor Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e nas articulações. Marque sua consulta através do telefone 83-99313-5151 ou 99887-5463. Milena, vamos embora? Vamos sim. Antes, Renata, a gente vai sortear aqui rapidinho, tá? Tô com o aplicativo na mão, sorteio do par de ingressos para o show do Zezé de Camargo e do José Augusto, tá? Então fique ligado, você que está assistindo o nosso canal Cariri 101 FM, vamos sortear aqui, inclusive, direcionar para a câmera. É um aplicativozinho que a gente está utilizando, as pessoas que comentaram na nossa publicação. Vamos agora aqui, viu, Renata, nessa expectativa para quem vai levar esse par de ingressos. Zezé de Camargo e José Augusto, no próximo sábado, no Espásio. Tu gosta, Milena? Eu gosto de José Augusto, gosto. Zezé de Camargo já ouvi também, mas eu prefiro José Augusto, viu? Eu acho que vai ser bacana. Eu não conheço não, mas até aí, né? Mas tem muita gente que gosta. É tanto que a quantidade de comentários são sucesso, né? Muita gente querendo participar. Exatamente. Vamos lá, vamos direto pro sorteio aqui, tá?
É um aplicativo que a gente vai utilizar, que é da forma mais idônea possível, para que não reste dúvidas da idoneidade aqui do nosso sorteio. Filma aqui, Bia. Deixa eu só abrir aqui o aplicativo. A tecnologia é muito boa, mas às vezes atrapalha um pouquinho, viu? A gente tá com 1 minuto para fechar o programa, dependendo aqui do aplicativo. Vamos lá, vamos abrir, Renata. E lembrar também para os nossos ouvintes que no próximo sábado, às 10 horas, a gente tem mais um Tudo Bem, com uma discussão bem bacana também. A gente vai divulgar ao longo da semana. É importante que as pessoas nos sigam, né, Renata? Vamos repetir o nosso perfil? Nosso perfil, @PGM Tudo Bem. Lá tem sempre conteúdo exclusivo que vai além aqui do que a gente consegue conversar, porque uma hora passa correndo, né? Passa voando, a gente conversa muito, mas lá no Instagram a gente aumenta essa discussão, né? A gente traz conteúdo, a gente amplia. A gente acompanha os eventos médicos. E aí, como é que tá? Vamos lá, vou direcionar para a câmera. Depois você pode acessar lá no canal do YouTube, Cariri 101 FM. Vamos lá, começar sorteio, hein? Vamos ver aqui quem vai levar. Vamos lá. Um momentinho aqui, o negócio tá meio travado, viu, Renata? Mas, vamos adiantar aqui pra gente não demorar muito. Inclusive, tem outro programa para chegar por aqui. A gente pode também realizar sorteio e trazer, na verdade, o resultado lá no nosso perfil do Instagram. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso ao PGM, vivo lá? Tudo bem. Aproveite e segue o nosso perfil. A gente vai fazer por lá, tá? Uma live daqui a pouquinho. A Bia, inclusive a Beatriz, está aqui conosco, sempre nos acompanhando, a nossa social media, e vai nos ajudar nesse processo. Entra lá no PGM, @PGM Tudo Bem, e você vai conferir o resultado daqui a pouquinho numa live ao vivo. 11 horas e 1 minuto. Agora você fica aí com o programa do Sintab, com mais informações sobre o sindicato, sobre os trabalhadores aqui de Campina Grande. A gente volta no próximo sábado. Tchau, se cuida. Tchau, tchau.